Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui mais uma vez nessa noite, nessa casa que o Senhor edificou, para que o Teu nome fosse aqui glorificado. E essa casa, nesse lugar, nesse bairro, nós cremos, é um instrumento do Senhor para transformar muitas vidas. Que comece, ó Deus, com a vida de cada irmão, cada irmã que congrega aqui. Que nos seus lares, que na vizinhança de onde moram, o Evangelho seja pregado a partir de um relacionamento com o Senhor, que testemunhe e engrandeça o Teu nome. E essas pessoas venham a conhecer o Evangelho através de cada vida que aqui congrega. E tudo seja para a glória de Deus. Ajuda os casais dessa igreja, que a aliança entre eles esteja cada dia mais firmada no Senhor, que o Senhor possa derramar sobre os casais que estão enfrentando algum momento de aflição ou alguma luta, o Senhor possa, no nome de Jesus, fazer com que haja diálogo, com que haja compreensão e, acima de tudo, ó Deus amado, uma disposição de cada dia e em a cada dia recomeçar, caminhar junto, nunca abandonar. Ajuda aos maridos, ajuda as esposas. Que os lares, ó Deus, tenham a bênção do Senhor. Que os lares tenham, ó Deus amado, o favor do Senhor. Nós sabemos, Pai, nós que somos casados, homens e mulheres, que a vida conjugal, Deus, não é uma vida fácil. Todos os dias, nós temos que determinar no coração a lutar um pelo outro. Que, Senhor, em nome de Jesus, esse alvo nunca seja abandonado. Esse alvo seja perseguido. E esse alvo seja, Pai, dia a dia, alcançado com a graça e o favor do Senhor. Por isso, abençoa cada lar. Abençoa essa igreja, abençoa as famílias, abençoa os filhos. Ajuda os filhos, instruídos pelos pais, a serem tementes e obedientes ao Senhor. A andarem na Tua presença, a se desviarem do mal e a procurarem com zelo fazer a vontade do Senhor. Ajuda a liderança dessa igreja, o conselho dessa igreja, os diáconos dessa igreja, os líderes de ministérios dessa igreja e de departamentos, a conduzirem bem aquelas pessoas que são colocadas sob os cuidados delas. E que nós possamos engrandecer o nome do Senhor, fazendo a obra do Senhor sempre com zelo e muito amor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, essa igreja. Abençoa cada irmão que aqui congrega, no nome de Jesus. É a nossa oração. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, e são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos.
Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, e também da soberba, guarda o teu servo. E que ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. Todo mundo, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Esse salmo é muito bonito, né? Porque ele fala da revelação de Deus na natureza, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os seres humanos são indesculpáveis, porque Deus se revela através da natureza, e todos nós testemunhamos a natureza, os céus, as nuvens, as coisas que são muito belas, né? O mar, as florestas, a terra, tudo isso, Deus se revela nela, e ele diz assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa, todo mundo, um dia discursa, ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, não tem, né? Não há linguagem nem a palavra, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O Senhor é poderoso e se manifesta através também da natureza, né? Através da palavra, da natureza, e por isso nós somos indesculpáveis, por mais que a gente tente arrumar justificativa do porquê não fez isso ou aquilo, mas o Senhor diz na sua palavra, somos indesculpáveis. Quanto mais nós, né, que escutamos a palavra aqui todo dia, todo domingo, toda semana, esse é que é indesculpável mesmo, esse não tem justificativa para nada, né? Mas mesmo aquele que esporadicamente ou que praticamente não escuta, ainda tem a natureza que testemunha a grandeza do Senhor. Irmãos, sejam bem-vindos a todos, e que Deus possa abençoar a vida de cada um, que esses momentos sejam momentos de louvor e adoração na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Pai, pela tua bondade, pela tua manifestação cotidiana nas nossas vidas, ó Pai. Porque a despeito de nós, que somos muito pecadores, tu tem misericórdia, enviou o teu filho, ó Pai, para nos salvar, e te damos graças, ó Pai, por isso, e te damos graças pela tua bênção, pedimos perdão pelos nossos pecados, sabemos, ó Pai, que muitas são as lutas na vida de cada um aqui presente, que tu venha ao encontro de cada uma delas, de cada pessoa aqui presente, de cada pessoa que também não veio, ó Pai, que tu possas vir ao encontro de cada um, ó Pai, e ali derramar da tua graça, da tua misericórdia. Vem ao nosso encontro com o teu olhar de graça e de misericórdia, Pai. Esse é o nosso pedido, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa, Pai, quebra grilhões, ó Pai, faz aquilo que só tu é capaz de fazer, que somos pequenos para lhe fazer, mas não há impossível para ti. As pessoas que estão enfermas, que tu possa curá-las, que tu possa afofar o leito, que tu possas dar cura, que possa tirar a enfermidade dessas pessoas. Ó Pai, aquele que tem qualquer problema, seja familiar, conjugal, de saúde, de falta de emprego, ou no trabalho, ou em casa, ou na escola, abençoa cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, e que possamos estar te louvando e te adorando em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade, Deus, porque tu és o escape para nossas vidas. Aleluia. Foi assim.
que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz um leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Neemias capítulo 6, de 1 a 9 apenas. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate, que me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará.
Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus ministre ao coração da tua igreja e fale ao teu povo e edifique esse rebanho. Eu não sei o que cada coração aqui passa ou cada luta que ele enfrenta, mas o Senhor Deus sabe. E nós colocamos a vida de todas as pessoas que estão aqui nessa noite no trono da graça de Deus, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo possa falar ao coração dele, ao coração dela, e possa ajudá-los. No nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale além das minhas palavras, e que eu seja apenas nessa noite boca de Deus, para a edificação desse rebanho. Ajuda-nos, pois, que sejas conosco a tua boa mão, Pai, e o Senhor possa, em nome de Jesus, ministrar as tuas ovelhas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No ano 586 a.C., Jerusalém foi devastada e foi destruída completamente. A Babilônia foi lá e fez tudo o que podia, e a terra ficou arrasada, ficou completamente destruída. De maneira que quando Neemias agora está escrevendo, já são passados 140 anos daquele advento. E o povo já tinha voltado para lá, e ele estava tão aflito, porque se você ler Neemias capítulo 1, o texto vai contar que ele está lá com o rei Artaxerxes, e Anani vai lá até ele e leva uma carta. E conversa com ele, ele pergunta: Anani, como é que está o povo lá? Ele diz: o povo está em grande miséria. Os muros estão derrubados da cidade, o povo está passando muita necessidade, alguns morreram, outros foram exilados, e alguns poucos que ficaram, eles estão passando muita necessidade. Aí Neemias sente no coração aquele aperto, por ser povo de Deus, e porque ninguém se alega com o sofrimento do povo de Deus, em especial quando a gente vê alguém da igreja passando uma dificuldade, a gente ora por ele ou por ela, a gente intercede, a gente visita, a gente ajuda naquilo que pode. Do mesmo jeito era o povo de Deus. E Neemias sente no coração um desejo muito forte de interceder pelo povo, e ora pelo povo. Mas ele colocou um desejo maior no seu coração: reconstruir aquela cidade, reconstruir os muros da cidade. Então ele coloca isso como um projeto no seu coração. E nós sabemos que todo projeto que nasce no coração do homem, e sendo para a obra de Deus, é um projeto de Deus. Então Deus levanta homens e mulheres para fazer a sua obra. Deus levantou você para fazer a obra do Senhor aqui, levantou a liderança dessa igreja. Deus chama você a abraçar a obra aqui. De maneira que esse texto, do capítulo 6 de Neemias, está enquadrado no contexto de todo o livro de Neemias. É um livro que fala de restauração. E a restauração deve acontecer na nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas onde há necessidade de transformação e de mudança, a restauração deve acontecer. Aqui a gente está vendo uma restauração física, que era da cidade de Jerusalém. Restauração é física. Mas tem tudo a ver também com a relação da restauração espiritual do povo. Porque Jerusalém era uma referência para o povo. Nascer em Jerusalém, gente, para o judeu era nascer no céu. Não estar em Jerusalém, para ele, era uma grande tristeza. Você imagina aqueles que são exilados. Tanto é que aqueles que ainda estão distantes, pelo menos uma vez por ano, eles procuravam ir a Jerusalém, oferecer o sacrifício, estar lá. Porque eles tinham esse amor à pátria. Eles tinham esse apego à pátria. Tá certo? E aqui, Neemias volta lá para edificar. Aí aqui já vem um primeiro princípio para a minha vida e para a sua vida. Toda vida que você procurar restaurar alguma coisa na sua vida, toda vida que você procurar restaurar alguma coisa na sua vida, ou familiar, ou profissional, no caso aqui não era a restauração de Jerusalém. Aqui era a obra do Senhor. Toda vida que você tiver alguma coisa para fazer na sua vida de restauração, e também a obra do Senhor, os inimigos vão se levantar
Pode acreditar. Quando você quiser fazer uma restauração na sua vida, no seu casamento, os inimigos vão se levantar. Quando você quiser fazer uma restauração na sua vida profissional, os inimigos vão se levantar. Quando você procurar fazer uma restauração no meio da igreja, os inimigos vão se levantar. Sambalá, Gesem e Tobias aqui são expressões do nosso inimigo maior, Satanás, que se levanta contra nós. E eles aqui, eu entendo, eram apenas instrumentos de Satanás. Porque às vezes a pessoa é instrumento de Satanás e nem sabe. E nem tem ideia. A partir de alguns sentimentos ou qualquer coisa que essas pessoas que são obstáculos se levantam naquele contexto para obstruir ou para atrapalhar a obra. Nesse caso aqui, eles queriam atrapalhar Neemias de restaurar a obra. E você pode ver isso bem, onde é que começa. Alguém bota para mim, por favor, quem está aí com os textos bíblicos, por favor, Luiz Augusto. Olha, vamos ler capítulo 2 de Neemias, os versículos 1 e 2. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Coloca aqui, 2, 1 e 2. Ó. No mês de Nisan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, aqui, aí é 2, 1. Judei, ora, nunca antes estivera triste diante dele. Vai um pouquinho adiante. E o rei me disse, por que estás triste? O teu rosto, se não estás doente. Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Agora vai para mim, por favor, para o 4. Aí aqui ele pede autorização, as cartas ele vai para o capítulo 4. O 4. Não, 4, 1. É o capítulo. 4, 1. Pronto. Tendo Sambalá ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Vai para o 2 desse capítulo. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Eles vão fazer a obra só num dia? Aí o que é que ele diz? Remanescerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? O 3. Estava ele com Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, mas aí já é a manifestação deles, para atrapalhar a obra, derribará o seu muro de pedra. Versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Agora vai para o versículo 1 do 6. Aí eles chamam, ou seja, eles já tinham tentado e investido várias vezes contra Neemias. Por quê? Porque Neemias se levantou para fazer a obra. Toda vida que você se levantar para fazer uma obra na igreja ou em qualquer área que você queira restaurar, o inimigo vai se levantar. Toda vez. Isso é um princípio. Isso é normal. É um princípio comum na vida do ser humano. Toda vida que você se levantar para fazer a obra, o inimigo vai se levantar. Acredite, na igreja ou em qualquer área da sua vida, ele vai se levantar. Porque ele não quer, na nossa vida especial como crentes, na área da família, na área profissional, não é interessante para ele que a gente tenha uma vida restaurada. Ele não quer. Ele será obstáculo. E às vezes ele instrumentaliza pessoas ou circunstâncias na nossa vida. Ele sempre vai se levantar. Então Neemias está aqui, né? E ele recebe esse convite. Então, Neemias pensa, e ele diz, não, eu não vou, porque senão eu vou parar essa obra. Diz o texto. Aí ele diz, mais adiante, que eles tentaram 4 vezes, mas tentaram ainda a 5ª vez. Mais uma vez ele chama Neemias. Neemias novamente não vai. Aí eles apelam. Na outra vez agora é uma carta que eles mandam, difamando Neemias, falando tudo que podia de Neemias, mentindo, né? Mentindo contra Neemias, né? Falando mentiras que ele estava objetivando ser o rei, por isso que ele estava reconstruindo Jerusalém para ser o rei, e ele tinha até suscitado profetas para poder falar para ele, mas tudo era mentira. A gente quer pegar esse texto e ver algumas formas como o inimigo age. Algumas formas como o inimigo age e se levanta no meio da igreja, no meio da família, no meio do lugar ou do ser que quer restauração. Olha como o inimigo se levanta. Vamos começar com o versículo 1. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem e Arábio, o resto dos nossos inimigos, que tinha edificado o muro, que já não havia brecha nenhuma, ainda que a esse tempo só faltavam as portas, Sambalá e Gesem mandaram dizer, vem contar-nos nas aldeias, no Vale do Ono, porém tentavam fazer-me mal. A primeira coisa que o inimigo se levanta para fazer o mal. Ninguém vai ver o inimigo se levantando para fazer o bem. Todo inimigo se levanta para fazer o mal. E saiba, quando se levantar alguém nesse processo de restauração na sua vida, ou da igreja, ou de qualquer área, vai tentar fazer o mal.
e se levanta, sempre se levanta. Quando você quer restaurar, quando você quer deixar de beber, por exemplo, aquele que bebia, sempre vai aparecer alguém para oferecer uma dose. E você não vai pagar nada. Ele vai te levar de graça. Se você era uma pessoa que era viciada em alguma droga, sempre vai aparecer alguém para te oferecer a droga, sem você pagar nada. Porque nesse processo de restauração na nossa vida, sempre o inimigo se levanta. E se levanta das mais diversas formas. Quando você quer se corrigir em alguma coisa, sempre que você buscar essa restauração, o inimigo vai levantar pessoas que vai agir na sua vida, e às vezes ele mesmo diretamente age para que você não efetue esse processo de restauração. Porque ele só intenta entrar na nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, na vida dos lares, na vida da família, intentando o mal. Então a gente tem que ter cuidado. Essa é uma arma do inimigo. Outro detalhe. Versículo 4, aqui na tela, por favor. 4. 4 diz: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Presta atenção. Olha a marca. Olha como é que ele age. Ele não desiste. O inimigo, quando quer fazer o mal, ele não desiste. Ele não para. Ele vai investir quantas vezes ele puder. Ele não desiste. Não desiste, ele vai em cima, ele vai em cima. Quer destruir o seu casamento, ele vai em cima. Quer destruir você no trabalho, ele vai em cima. Quantas vezes nós, eu e você, fomos ou somos perseguidos no local de trabalho? Particularmente cristãos. Quantas vezes? Às vezes a gente quer dar um testemunho lá no trabalho e sempre se levanta alguém contra a gente no trabalho. Eu não sei vocês aqui, talvez vocês tenham experimentado isso. Eu já experimentei isso muitas vezes. Pessoas se levantam contra a gente, difamam você no trabalho. Levantam calúnias contra você no trabalho. Levantam calúnias contra você no trabalho. Que se alguém vê do trabalho esse vídeo, não tem problema. Aconteceu um negócio lá no trabalho, só para eu mostrar para vocês. Eu já compartilhei com algumas pessoas aqui. Lá nós podemos fazer cursos. E esses cursos a gente pode fazer, e quando a gente faz esses cursos, a gente consegue somar pontos para uma possível promoção ou progressão. Só que existem pessoas, às vezes, que trabalham com a gente, o que é que eles fazem? Eles fazem cursos, depois fazem as provas e repassam para as pessoas as provas. Preste atenção como é que o inimigo age às vezes no trabalho. Eu falei, digo, eu não faço esse negócio não. Eu estudo, faço a minha prova, eu não quero que ninguém me dê prova, e eu também não faço prova para ninguém. E eu conversando com um amigo que fez isso lá, eu digo, meu irmão, não faça isso porque isso é errado. Mas se você quer fazer, isso é um problema seu. Eu não vou fazer. Preste atenção, a conversa só foi essa. Mas a conversa que foi parar no ouvido de uma das pessoas foi que eu fiquei com raiva e briguei com a pessoa porque ela deu a prova para o outro. Eu falei isso. Eu só disse que eu não fazia. Se ele pode fazer, ele faz. Se ele quer fazer, ele pode fazer, isso é um problema dele. Mas há consequências. Eu não fazia, só disse que não fazia. Mas lá a história foi que eu briguei com essa pessoa, fiquei chateado e magoado com ela, e porque ela dava para alguém. A pessoa que era esse alguém que recebia, falou para outra pessoa. Essa outra pessoa veio perto da minha sala soltar piada. Quem foi que fez isso com a Isabel, fulano e tal, e eu? Mas não disse não, só soltando em direto. Eu calado permaneci. Você vê como o inimigo se levanta. Você quer fazer a coisa certa no trabalho, onde for como crente, e as pessoas vão lhe perseguir. Na área onde você trabalha, em qualquer local de trabalho, você se levanta para fazer a coisa certa, as pessoas vão lhe perseguir. Quando você quer restaurar, quando você quer fazer o que é certo, as pessoas se levantam contra você. O inimigo levanta pessoas contra você. Saiba disso, é um princípio. Não tem, e na obra de Deus ainda mais. Quando você se levanta na obra de Deus, se levanta pessoas contra você. Se levanta pessoas contra você. Eu digo isso porque eu já enfrentei problemas, eu já pastoreei 5 igrejas, eu tive problemas em outras igrejas. Porque a gente tenta fazer a obra do Senhor da forma correta, como agrada a Deus, e sempre se levanta alguém contra você, sempre. E eu enfrentei esse problema em igrejas. Pessoas se levantando contra mim. Pessoas que eu até levantei para trabalhar. E depois vem e persegue você. Sambalá, Tobias e Gesem fazia parte do povo, gente.
Ele fazia parte do povo, ele era do meio do povo de Deus, mas se levantou contra Neemias, por quê? Porque Neemias estava querendo fazer o bem, e eles intentaram o mal. Então, a primeira a armadilha do inimigo é para fazer o mal. A segunda é, ele não desiste. Ele vai em frente, ele não desiste. A terceira, então Sambalá me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte. Para aí, não vou nem ler o resto não. O que é uma carta aberta? Trazia uma carta aberta. O que é uma carta aberta? Para que serve a carta aberta? A carta aberta é para que todo mundo veja, para que todo mundo leia. Essa carta era para que, onde passasse, se alguém abrisse, lesse. Por isso que era uma carta aberta, qualquer pessoa poderia ler, até chegar em Neemias. Ele levou uma carta aberta. E o que é que ele dizia lá? Ó? Entre os agentes se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentai-vos, revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Ou seja, começaram a caluniar Neemias. Então, outro princípio, sabe disso? Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, ou para o seu lar, qualquer coisa, vão caluniar você. Vão falar de você, não tem jeito, vão falar. No dia que você se levantar, você que é chamado aqui para trabalhar na obra do Senhor, homem e mulher, na cenáculo, se vir na cenáculo, se você resolver trabalhar na obra do Senhor, pode esperar, vão falar de você. Levanta-se alguém para falar de você. Isso é um princípio. Sempre que você quiser fazer a obra de Deus, alguém vai se levantar contra você, sempre. Onde você estiver, pessoas vão se levantar contra você. Então não tem essa perspectiva, todo mundo vai apoiar, vai elogiar. Não, poucos elogiarão, uma grande massa, muitas vezes, sempre haverá aqueles que se levantam. Sempre. O povo estava cativo, sendo oprimido pelos filisteus, ameaçado pelos filisteus. Davi, num certo dia que vai levando pão para os irmãos, alguma coisa, não lembro o que é comida, o texto diz que ele levou comida para os irmãos e para alguns soldados. Quando Davi chega lá, aquele filisteu está afrontando o exército de Deus. Vocês lembram desse texto? Lá em 1 Samuel 17. Está afrontando o povo de Deus. O que é que Davi diz? Quem é esse incircunciso filisteu? A pergunta dele é essa. Aí quem é que se levanta contra ele? O primeiro a se levantar contra ele? O irmão dele, Eliabe. O primeiro a se levantar contra Davi? Eliabe, o irmão dele. Porque ele está revoltado com a opressão do povo, com aquela ironia lá de um filisteu, ironizando o povo de Deus, gozando o povo dele. Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ou seja, ele se indignou porque ele se sentiu afrontado, porque ele é do povo de Deus. O primeiro que se levantou contra Davi, quem foi? O irmão dele, Eliabe. E disse, eu já sei qual a tua intenção quando tu vem aqui. Já começou a difamar, a falar mal de Davi. Essa é uma realidade que não dá para você, ninguém, nenhum de nós que fazemos a obra do Senhor, nenhum dos que estão aqui fazendo a obra de Deus, não dá. Toda vez que nós nos levantarmos para fazer a obra de Deus, se levantará alguém. A oposição é algo natural. Por isso que a igreja tem que ter atenção na obra. E daqui a pouco a gente vai dizer os princípios de Neemias para a gente poder, como crente, seguir esses princípios. Tá certo? Então, essa é a investida do inimigo. Tá certo? Ele tenta intimidar. E mais, como ele vai 1, 2, 3, 4 vezes, ele é persistente, ele não desiste. Ele é persistente. Se a gente tem que aprender alguma coisa, ainda que a gente não deve aprender, mas se a gente tem que aprender alguma coisa com esses inimigos aqui, é a persistência dele. Só que para fazer o bem, diferente deles que era para fazer o mal. Eles são persistentes, ele não desiste. E é interessante que lá no livro de Lucas, no capítulo de número 18, se eu não me engano, a parábola do administrador infiel, vai contar assim um texto seguinte: um senhor soube que estava sendo defraudado nos seus negócios, e ele chama o servo e manda ele prestar conta. Aí ele começa a prestar conta, né, com ele. Ele diz, tá bom, vou prestar conta. Aí ele vai aos credores e diz o seguinte: você deve quanto com o meu senhor? Você deve 100, então anota aí 50. Mas vocês lembram dessa parábola? Parábola do administrador infiel. Você deve quanto? 200, anota aí 100. Você deve quanto? 300, anota aí 150. Aí diz o texto que chegou ao ouvido do Senhor essa história. E ele chama ele. E diz que o Senhor o elogiou, porque ele
se ateve atiladamente. Aí o texto vai dizer o seguinte, ó. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando estes vos faltarem, estas vos faltarem, aquelas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Presta atenção. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando as riquezas vos faltarem, estes quem? Os inimigos, vos recebam nos tabernáculos eternos. Ele está falando numa linguagem irônica, ele está dizendo assim, ó, você está sendo infiel a Deus, né? Continua sendo fiel e eu te encontro no céu. É uma linguagem irônica. Na verdade, ele está usando a ironia para trazer um ensino para nós do que é correto fazer. Então, o Senhor elogia aquele servo por algo que ele está fazendo errado. Mas o que eu queria pegar desse texto é que ele diz o seguinte também. Abre aí, bota aqui para a gente, Lucas capítulo de número 18. Lucas 18. Bota aí a partir... Não, correção. Lucas... Bota aí no 18 para eu ver uma coisa, por favor. Lucas 18. Não, Lucas 15. Lucas 15. Último versículo do 15. Último do 15 aí, qual é? Entretanto, era preciso que nos alegasse, beleza, vai 16, que é a parábola do administrador infiel. Disse Jesus também, discípulo, havia um homem rico, administrador, ele foi denunciado que estava a defraudar, pode ir passando, o 2. Então, mandando chamar, ele diz, tal, administração, porque já não podes. Disse o administrador consigo mesmo, que farei? Eu farei, assim, determinando a administração, receba as casas. Pode adiante, por favor. Tendo chamado cada um dos devedores ao Senhor, disse, ao primeiro quanto deves ao meu patrão? Adiante, por favor. Pronto, basta nessa aqui. Se, pois, não vos tornar fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Agora volta para o 10. Quem é fiel no pouco, o 9. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. Essa riqueza vem de onde? Da iniquidade. Das riquezas de origem iníqua. Fazei amigos. Para que quando aquelas vos faltarem, aquelas o quê? As riquezas. Esses, se não tivesse amigos, já era suficiente, porque ele aproximou. Esses, ele explica que é amigos, mas esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Volta um pouquinho, porque eu acho que o versículo 8 aqui diz assim, porque os filhos das trevas, pronto, e elogiou o Senhor administrador e fiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos das trevas. O que é que eu quero falar com esse versículo? Que eu falei aqui que a gente deve aprender alguma coisa com aqueles que são persistentes no mal, para a gente ser persistente no bem. Quando eu não era crente, que houve uma época da minha vida que eu não estava na igreja, eu andava em festa. Graças a Deus nunca bebi nem fumei, pela misericórdia de Deus, mas eu andava em festa. Mas quando eu queria, eu levava uma pessoa para a festa. Eu começava a chamar ela logo na segunda, depois na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando ela não sabe, se ela não tivesse dinheiro, eu pagava e levava ela para a festa. Eu pergunto para vocês, o pastor Levi e você tem a mesma ousadia para levar uma pessoa para a igreja? Tem? Nunca. A gente faz isso com a pessoa, como a gente fazia no mundo, que se dedicava, levava para a festa, por errado, você tem aquele mesmo esforço, por errado, para fazer o que é certo, para levar para a igreja? Não, por isso que ele diz aqui, ó. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. É isso que ele está dizendo. Para fazer o mal a gente era bem hábil, mas para fazer o bem a gente não é tão hábil. Por que se é a mesma pessoa? Falta de amor pela obra. Para a gente fazer o melhor que a gente puder pela obra do Senhor. A gente, quando era do mundo, a gente fazia o melhor para o mundo. A gente se vestia de forma melhor para o mundo. Aí quando a gente vem para a igreja, a gente não vem tão bem vestido. Irmãos, eu participei de uma igreja que tinha um irmão que vinha para a igreja. Me perdoe, parece que ele tirava aquela blusa pela chave do guarda-roupa. Era a impressão que eu tinha, que ele tirava aquela blusa para vir para a igreja pela chave do guarda-roupa. A roupa toda amarrotada.
Meu irmão, isso não tem nada a ver com humildade, não. Me perdoe. Pessoas dizem assim, é porque eu sou humilde. Não tem nada a ver com humilde. Você é muito relaxado. A roupa toda amassada. Às vezes ia para a escola dominical com a blusa, à noite estava com a mesma blusa. Eu digo, meu Senhor, tem misericórdia desse homem. Não tem a ver com pobreza não, gente, isso. Não tem a ver com pobreza. Pobreza é outra coisa. Então, assim, agora vai para uma festa no mundo. Vai todo bem vestidinho, todo arrumadinho. Eu estou falando aqui de ostentação não, que é outra coisa. Estou falando aqui de ostentar. É outra coisa. Mas é você oferecer para Deus o melhor que você pode oferecer. O melhor que você puder oferecer, você oferece para Deus. Mateus, no capítulo 6, se eu não me engano, quando fala da parábola lá da joia que foi encontrada no campo, diz o texto que o homem vende tudo o que tem, tudo, para comprar o campo. Com que finalidade? Para que aquela joia que estava no campo agora passe a ser dele. Ele vende tudo o que tem, por causa da joia. O texto diz que o reino dos céus é semelhante a essa joia. Ou seja, você ser capaz de abrir mão de tudo pelo reino dos céus. E às vezes a gente não abre. Mas vamos lá. Eu e vocês, juntos, todos nós, fazendo a obra do Senhor. Vamos para os princípios que norteiam isso. Primeira delas, para a gente nos livrar dessas obras do inimigo, que o inimigo levanta contra nós, no casamento, no trabalho, na igreja, onde for. A primeira delas, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me, vem encontrar-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. A primeira coisa que eu e você precisamos ter, discernimento espiritual. A primeira coisa que como homem e mulher de Deus, eu e você temos que ter, discernimento espiritual. O texto diz assim, em Neemias, o texto fala, porém intentavam fazer-me mal. Ele teve discernimento para saber que eles queriam fazer mal para ele. Então, como crente, a gente precisa, para fazer a obra do Senhor, ter discernimento espiritual. Para quê? Para que o inimigo não nos lace. Eu vi uma frase nessa semana muito bonita que diz o seguinte, Satanás é muito mais perigoso como uma serpente que nos dá maçã do que como um leão que fica rugindo ao nosso redor. Ele é muito mais perigoso como uma serpente que nos dá uma maçã do que com um leão que está rodeando a gente e rugindo. Ele vai usar coisas boas, argumentos bons, para laçar você e para laçar mim. Então, o que é que Neemias tem? Discernimento espiritual, para perceber que aquilo era uma cilada. Segunda coisa, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra. Discernimento, ou conhecimento, ou compreensão, esse segundo princípio, da obra que você faz. Qual a importância da obra que você faz aqui? Qual a importância do seu papel enquanto marido, enquanto esposa? Qual a importância do seu papel enquanto servidor público ou enquanto trabalhador que trabalha em algum lugar? Como é que você entende isso? Qual é a sua compreensão da sua obra, de qual é a sua responsabilidade? Ou aqui na igreja, ou na família, ou nesse local de trabalho. Na igreja, muito mais que como servos de Deus, temos que dizer lá, qual é a sua compreensão sobre a obra? Qual é? O outro princípio é, você tem que compreender e entender a grandeza dessa obra. Para você é uma obra qualquer? Ou é uma obra que é relevante? Ou uma obra que é importante? Uma obra que é necessária na nossa vida e que a gente entende que Deus nos chamou para essa obra, então devemos fazer o melhor. E lá Pedro, quando escreve lá a carta, ele diz o seguinte, porque não foi por preço vil que fostes comprado, mas pelo precioso sangue de Jesus. Não fostes por preço vil. Então pare para pensar, poxa vida, o preço que foi pago por mim foi um alto preço. Então, se esse alto preço que foi pago por mim, eu tenho que valorizar pelo menos esse preço que foi pago.
Ou então procurar pelo menos viver de maneira digna desse preço. Então a obra do Senhor, a sua condição de esposa ou de marido, ou de filho, também pode ser no lar, a sua condição de profissional onde você está, que Deus coloca você, qual é a sua compreensão que você tem desse lugar, ou do que você faz para Deus? Qual a compreensão? Você acha que Deus colocou você lá no local de trabalho para quê? Só para ser o meio de vida que você tem lá? Você está lá naquela empresa trabalhando e é só como meio de vida? Certamente que não. Há um propósito também espiritual de você estar naquele local de trabalho. E qual é a compreensão que você tem da responsabilidade que você tem lá? Independente que as pessoas no local de trabalho falem de você. Independente que as pessoas de trabalho persigam você. Qual é a importância que você tem lá? Qual é a compreensão que você tem desse trabalho? Qual a compreensão que você tem da obra do Senhor quando você é diácono? Ou presbítero? Ou do Ministério de Louvor? Ou do Departamento de SAF? Ou do Ministério Infantil? Qual é a compreensão que você tem da obra? O que é que ele diz? Eu estou fazendo grande obra. Então Neemias já diz qual é a compreensão que ele tem da obra. É uma grande obra. Ele sabe a obra que ele está fazendo, ela é grande. Quando a gente não tem consciência da dimensão da obra, então a gente faz de qualquer jeito. Quando a gente entende que é uma grande obra, a gente começa a fazer de forma diferenciada. Começa a fazer de forma com mais dedicação, com mais ele. Se não é uma obra que seja tão grande, então você faz de qualquer jeito. Mas quando você sabe a obra que você tem que fazer, a responsabilidade que você tem, que ela é uma grande obra, então isso é importante para a sua vida, vai te ajudar a vencer as armas do inimigo. No mesmo versículo, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Ah, então vem outro princípio. E esse princípio é grau de importância ou prioridade que ele dá à obra do Senhor. Ele diz, eu não posso ir, porque se eu fosse, pararia a obra, e ela não pode parar. Mas só tem essa consciência desse princípio quem entende que está fazendo uma grande obra. Porque se ele não entender que é uma grande obra, então esse princípio também não vai existir. O terceiro depende do segundo. Se eu entendo que é uma grande obra, então eu entendo que ela não pode cessar. Eu não posso parar, eu tenho que fazer. Se é uma obra de restauração no casamento, no trabalho, no relacionamento com a família, às vezes tem conflitos na família, com a família, onde for, se eu percebo e eu entendo que é uma grande obra, então vou me empenhar ao máximo. Vou me empenhar ao máximo. Diz o texto, versículo 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Aí é perseverança, persistência, em não desistir, em não parar. Agora aí é outro lado, eles persistiram para chamar Neemias. Neemias persistiu, não vou. Ele teve discernimento do primeiro chamado, ele disse, não vou. 4 vezes me chamaram, e todas as 4 vezes o quê? Ele diz o texto, ele deu a mesma resposta. Ele tem consciência do que é que ele tem que fazer, que ele não pode parar a obra. E essa consciência faz com que ele persista nela. Não, vai se levantar coisas, não importa, eu vou fazer. Vai se levantar coisas junto do meu casamento, não importa, eu vou zelar pelo meu casamento, pelo meu local de trabalho, pela minha igreja, pela obra que o Senhor me colocou, na minha família. Às vezes como crente que não tem ninguém na família crente. Às vezes você é crente e não tem ninguém na sua família que seja crente. E você tem uma obra lá que Deus colocou você lá para fazer uma obra. E às vezes um irmão dá trabalho seu, a mãe dá trabalho, ou o pai é um bêbado, alguma coisa. Às vezes você é colocado nesse contexto de total desorganização e você está lá para ajudar aquele lá a ser restaurado. Então você não pode desistir. Ah, lá vou falar mais de Bíblia para ninguém me ouve mesmo. Não diga isso. Fale e não cesse de falar. Se for para que eles sejam salvos, eles precisam ouvir. Se for para que sejam condenados, também precisam ouvir. Mas fale. Ah, não vou mais convidar, não. Já convidei 50 vezes, não veio para a igreja. Não faça isso. Continue. Insista. Não desista. Chame 1, 2, 3, 4, quantas vezes for preciso. Talvez vai ser na 100ª vez que você chamar que a pessoa vai ouvir. E você parou na metade. Você desistiu. Então não desista. Continue investindo nessa obra que Deus colocou você. Não desista não. Ainda que os inimigos se levantem, não desista. Continue.
Se é um projeto que você compartilhou com Deus e você repartiu com Deus, orou, pediu a direção de Deus e você está dirigindo esse seu projeto, então não desista não. Os inimigos vão se levantar, vão, mas não desista não, continue, vá em frente. Deus está com você. Deus vai abençoar você. Deus vai ajudar você. Persista, Deus vai ajudar você. Fechou uma porta, não importa, bata em outra. Fechou outra porta, não importa, não desista. Continue, não desista. Diz o texto, por 4 vezes me procuraram, mas eu dei sempre a mesma resposta. Só que na quinta vez o negócio é mais pesado. O cara vem com a carta aberta para difamar ele. Aí aqui tem outro aspecto da vida cristã, que eu sempre bato aqui com a igreja, que nós precisamos ter onde a gente estiver. É integridade. Me diga uma coisa, se os caras vêm com aquela carta, e Neemias por acaso era um cara que estava desviando dinheiro da obra, por exemplo, se ele recebeu oferta ou recebeu alguma coisa, ele estava desviando dinheiro da obra, se Neemias é esse tipo de pessoa, o que é que ele ia sentir? Eita, a casa caiu. Mandaram essa carta, a casa caiu. Mas como ele era um homem íntegro, eles não tinham do que acusar Neemias, Neemias ficou tranquilo. Neemias sabia no coração, ele tinha paz, sabe o quê? Que a vida dele era íntegra, e que o rei Atarxerxes, porque nesse contexto o rei é na Pérsia, né? O rei é quem está comandando, é Atarxerxes, então ele tinha consciência de que o rei não ouviria ou não acreditaria no que estava escrito nessa carta sobre ele. Por quê? Porque ele tinha uma coisa que eu e você devemos lutar para ter todo dia, o que é? Integridade. Eu já ensinei para vocês aqui, para quem sabia eu não ensinei, né? Só ratifiquei. Para quem não sabia eu ensinei. O que é retidão? Retidão é a forma como as pessoas me veem. Integridade é a forma como Deus me vê. Por isso que é mais importante ser retidão ou integridade? Sem dúvida, integridade. É a forma como Deus olha para você. Porque muitas vezes a gente parece ter até uma vida reta, porque as pessoas não nos conhecem fora daqui, ou na nossa intimidade em algum canto. Aparente, a gente tem uma vida de retidão, aparentemente. Mas Deus que conhece tudo, Ele sabe que nós não somos íntegros. Se a gente não tiver, a gente pode aparentar uma vida reta e não ter a vida reta. Né? Porque a retidão tem muito a ver com a vida, como as pessoas veem a gente. Integridade é como Deus vê a gente. Neemias tinha integridade. Ele sabia que o rei não ia acreditar nessa carta. Por quê? Porque o rei conhecia a vida dele, o testemunho que ele dava. Tanto é que o rei tratou ele daquele jeito. Neemias, o que é que você tem? Essa sua tristeza só pode ser tristeza do coração. Você está muito triste, o que você tem? E ele pôde compartilhar com o rei, e o rei disse, você quer quanto tempo? Olha, desculpa a expressão, olha a moral que Neemias tinha com o rei. O rei perguntou, você quer quanto tempo? Olha a moral. Não é muito bom quando alguém do trabalho chega para você e diz assim, quanto é que você quer? Você quer quanto? Você quer a carta para quanto tempo? Você quer faltar ao trabalho quanto tempo? Eu não sei se eu falei aqui para vocês, um dia eu trabalhava na segunda vara de execuções fiscais, e eu sempre fazia audiência com o juiz. Aí um dia eu faltei, porque eu tive que levar minha esposa no médico. Aí quando eu cheguei lá, Levi, o que é que você faltou ontem? Tinha audiência, você não veio para a audiência? Eu deixei de fazer audiência porque você não veio, ele só fazia audiência comigo. Por que você não veio adiar a audiência? O que é que você faltou ontem? Disse, não, doutor, é porque eu fui levar minha esposa para o trabalho. Ele disse, e você faltou ao trabalho para levar a esposa? Meu irmão, naquela hora eu mandei Cristo descer da cruz. Eu disse, doutor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A minha esposa, meu filho, a minha família é mais importante do que esse emprego. Se eu precisar faltar aqui, eu vou faltar de novo. E se eu tiver de escolher entre esse emprego e a minha família, eu vou escolher a minha família. Porque eles são mais importantes para mim. Aí ele disse assim, desculpe, não quis ofender. Eu digo, mas ofendeu. Eu nunca tive um confronto tão grande com um juiz desse jeito. Se fosse dizer que eu tinha desacatado ou desrespeitado, né? Ele disse assim, eu não queria ofender. Eu digo, mas o senhor ofendeu. E digo mais, se eu precisar faltar de novo, eu vou faltar novamente. Se for para esse fim. O senhor sabe que eu não vou faltar para estar enrolando ao trabalho. Mas se precisar faltar para levar um filho para o hospital ou uma esposa para o hospital, eu vou faltar. Que o senhor saiba disso. E graças a Deus ele me respeitou eu com esse tratamento. Né? Então assim, o que é que eu quero dizer? Neemias, ele tinha crédito diante do rei. Então ele sabia que essa carta não ia difamá-lo. Por quê? Porque ele tinha uma vida
íntegra. E, naturalmente, uma vida reta. Ele tinha uma vida íntegra. Mais adiante, e para finalizar, para a gente não adiantar, tinha mais pontos, mas vamos lá, para finalizar. E ele, olha a história que eles disseram. Você pôs profetas para falar lá que você seria rei. Olha a mentira que eles inventaram. Você pôs profetas lá para começar a divulgar lá em Judá que você vai ser rei. Ora, o rei ouvirá isso, estou no versículo de número 7. Segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemo-nos. Ou seja, ele diz assim, ó, e presta atenção, o inimigo como é sujo. Presta atenção como o inimigo é sujo. Cuidado, igreja, o inimigo é sujo. Ele não chama ele para brigar. Tem um texto aqui que usa essa expressão aqui como conversar, porque essa palavra que consultemos, na verdade, quer representar uma conversa. Olha que o inimigo é sujo. Eles não chamaram para ele brigar, eles não disseram que estava revoltado com a obra, eles não disseram para ele que queria fazer o mal. Tudo isso foi Deus que deu discernimento a Neemias, tudo isso. Mas eles chamaram Neemias para quê? Para conversar. E Neemias dá o quê? A mesma resposta. Não vou, porque senão a obra do Senhor para. Disseram que era para conversar, mas não era para matar Neemias. Onde é que eles se encontrar? Na cidade? É lá em Jerusalém? Não. É lá na cidade deles? Não. Onde é? No vale de Ono. Num vale onde não tinha ninguém. Eles estavam querendo conversar? Neemias disse, eles estão querendo tirar a minha vida. Porque o inimigo só se levanta para tirar a nossa vida. A Bíblia diz o quê? Satanás só vem para quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas você pensa que Satanás desistiu de tentar matar, roubar e destruir a gente? Nunca. Satanás continua com esse desiderato, continua com esse objetivo, para matar, destruir e roubar a gente. Continua. Mas como nós estamos na mão de Deus, ele não pode tocar. Por isso que Romanos 8 diz o seguinte, agora, pois quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os justificará? Né? Quem tentará acusação? Quem os justificará? A Bíblia diz o quê? É Cristo quem nos justifica. Então nós somos justificados por Cristo. Então Neemias tinha essa vida com Deus. O inimigo tentou manchar a imagem dele. Ninguém, gente, ó, que é crente que serve a Deus, vai ter o nome manchado ninguém. Ó, se você que está aqui é crente que serve a Deus, e honra a Deus e teme a Deus, ninguém vai manchar seu nome, em canto nenhum. Na igreja, em trabalho, em canto nenhum. Por quê? Porque você é de Deus. Você pertence a Deus. Ninguém pode até manchar, mas não vai dar certo. Pode se levantar contra você, mas não dá, porque Deus é quem está por você. E a Bíblia diz que Deus chama a mim, a você de quê? A menina dos olhos. O que é a menina dos olhos? A pupila. Lá no profeta Zacarias, vocês são a menina dos olhos de Deus. É um cuidado que Deus tem comigo e com você, para guardar a nossa vida, nosso lar, nossa família. E finalmente, último princípio, que é o mais importante. Não que outros não tenham, mas é o mais importante. No último versículo. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que é que esse texto está falando? Neemias tinha dependência de Deus. Aí eu vou lá para o Salmo 127, por favor, Savinho, Salmo 127, e nós vamos ler para finalizar isso. Neemias tinha uma dependência e uma confiança em Deus. Ele sabia que era Deus quem fortalecia, que ele podia fazer o melhor, mas tinha que ser Deus na vida dele. Ele sabia que ele precisava, como crente, dar um testemunho e fazer a coisa correta, mas tinha que ser Deus. Não adianta eu e você fazermos o melhor se Deus não estiver com a gente. O melhor meu e o melhor seu, se Deus não estiver à frente, vai ser um fracasso. O melhor meu e o melhor seu será ainda melhor se Deus estiver à frente. O 127, vamos ler juntos para finalizar a mensagem dessa noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem e a mulher que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Que Deus abençoe a todos de forma especial e de forma grandiosa, no nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre essa igreja,
seja sobre todos estes, em todo o tempo, e seja desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém.